Sonho da Erin, 14 de novembro de 2012. Porque uma pequena mulher foi escolhida. O sonho começa. Jesus, Erin, sobe aqui. Havia muitos anjos na base da escada hoje, uma multidão. Alguns pareciam que vieram de uma guerra. As espadas estavam desgastadas, rachadas e até quebradas. Erin, em meus pensamentos. Uau! O inimigo é mais forte do que eu imaginava. Desta vez, os anjos correram para cima do portal comigo. No topo, o anjo falou comigo. Anjo, eis que ele está no assento bema hoje. Quando eu vi Jesus, fui correndo até ele. Hoje, seu assento bema estava mais perto do portal do que em outras vezes. Ele acenou com a mão para mim, vir com urgência, porque ele sabia que eu estava atribulada. Jesus, o que está errado, Erin? Ele já sabia, só queria me ouvir dizer isso. Erin, e se nada disso é real? E se tudo isso é imaginando e vendo o inimigo? E se eu for queimada, ir para o inferno, ou não for arrebatada com os outros? E se Jesus, Erin, há alguma coisa que você viu contrária ao Espírito Santo? Erin, não, Jesus. Tem alguma coisa falsa ou simples sendo acrescentada à minha palavra? Erin, eu acho que não, mas não tenho dedicado tempo suficiente ao estudo da palavra para entender isso. Jesus, este é exatamente o ponto. Erin, aqueles que leem o que você escreveu devem entender isso. Se eu tivesse dado esses sonhos e visões para outra pessoa, vamos dizer, a um erudito bíblico ou a um estudante de teologia bíblica, talvez poderiam ficar tão envolvidos no legalismo ou tornaram-se dogmáticos ao ponto de perderem o ensinamento. Eles não teriam entendido isso. A palavra iluminada pelo Espírito Santo no tempo determinado é mostrada. Você pode ler uma escritura muitas vezes, mas até que a palavra seja iluminada, soprada ou inspirada, como ela terá vida, se eu não soprá-la dentro de você. Caso contrário, não é um testamento vivo, mas uma boa leitura. Correto? Erin, sim, Jesus. Antes de tudo isso começar, como é que você realmente olhava para a palavra? Erin, eu acho que eu olhava para ela como um livro de história e registro das vidas dos santos e pecadores. Jesus, sim, o que mais? Erin, às vezes quando eu chorava, certos versículos saltavam e eu sentia o Espírito Santo dentro de mim confirmá-la. Jesus, como? Erin, eu senti uma vibração, um calor em todas as minhas células, uma paz com alegria e um sim, às vezes. Jesus, será que você sentiu, entendeu e aprendeu isso por conta própria? Erin, eu pensei que sim, às vezes. Jesus, quando você estava andando contrário ao Espírito Santo e à procura de endosso para pecar, você encontrava respaldo nas Escrituras? Erin, sim,
Às vezes eu procurei encontrar coisas para justificar o pecado que eu estava querendo cometer ou descartar, ou até o caminho que queria andar. Mas eu tive que escavar, procurar muito para fazer isso. Jesus, como você se sentiu quando fez isso? Erin, eu não me senti bem. Na verdade, tudo aquilo de bom que eu sentia parava. Aquela alegria e paz não estavam presentes. Jesus, correto. Não havia confirmação do que você estava lendo como uma bússola de Deus dentro de você através do Espírito Santo. Erin, o Espírito Santo é uma bússola. Jesus, sim, exatamente, e muito mais. Quando você está experimentando sucesso, a alegria e a adoração, o Espírito Santo é o seu encorajador. Quando você se lamenta, se encontra em luto, tem perda ou é uma vítima, o Espírito Santo é seu consolador. A lista continua. O Espírito Santo é como um interfone celestial. Erin, Senhor, eu compreendo. Jesus, Erin, aqui está algo. Ele chamou 2 anjos. Um tinha alguma massa composta de farinha de trigo, água e sal, e uma tigela, e estava misturando. Outro anjo veio para colocar algo dentro da massa. Eu reconheci isto como fermento. O fermento era vermelho, e quando o primeiro anjo misturou aquilo dentro da massa, a massa toda se tornou cor-de-rosa e depois vermelha. Com certeza, ela não era branca mais. Em seguida, a massa inchou, cresceu. Jesus, a massa é a minha palavra. A levedura, fermento é inimigo que tenta entrar e distorcer a palavra. As minhas palavras. Erin, você gosta de me conhecer melhor? Erin, sim. Jesus, você me ama? Erin, sim. Jesus, então não permita que o inimigo lhe roube aquilo que é bom. Você está aprendendo a ser íntima comigo, me conhecendo de modo especial, para que quando o dia chegar e eu trazê-la para mim, você vai experimentar uma grande alegria. Se você está sendo sincera, então por que duvidar se não fosse um pouco de fermento que veio a esta mistura? Concentre-se em mim, encha sua vida com mais de mim. Não fique de braços cruzados e diga: como eu gostaria de ver o rosto dele, quando eu estou bem aqui na sua frente. Você não me reconhece? Além disso, deixe aqueles que leem a palavra e olham somente a palavra e nunca vêm a mim em oração pedindo por entendimento divino. Deixe que eles tenham apenas a palavra. Se eles fazem isso sem orar a mim, eles não terão uma maior revelação vindo de mim, através do uso somente da palavra. Eles não me veem desta maneira, porque não me buscam verdadeiramente, mas olham somente para a palavra sem oração. Ele abriu um véu novamente. Era um estádio de futebol. Jesus. Ao assistir um jogo de futebol, sendo você um membro da equipe, é preferível estar no campo de futebol e receber instruções do treinador para aprimorar seu desempenho, ou você prefere ficar à margem, vestida para jogar, lendo a cartilha, analisando o jogo e sua história?
Será que o treinador não vai deixar jogar aqueles que estão ansiosos e prontos? A minha palavra não é a palavra viva ou é apenas palavras em uma página? Sorrindo, sacudi a cabeça. Estava maravilhada com a profundidade das coisas que ele estava nos ensinando. O sonho acabou.